Graça e paz, amados. Amém? Amém. Quem sente a presença do Senhor, dá uma glória bem bonita. É desse jeito, que bom que a igreja é desse jeito, que bom que a igreja é cheia, que bom que a igreja... Glórias a Deus. Cada vez mais a presença do nosso Senhor. Como é bom saber que você veio. Deus é fiel, aleluia. E é isso. Quando buscamos a presença do Senhor, são coisas extraordinárias que começam a acontecer em nossas vidas toda hora. Porque cada vez mais nós ficamos sensíveis à voz de Deus. Quando buscamos a presença de Deus incansavelmente, toda hora, todo dia, a gente fica cada vez mais surpreso como a beleza do Senhor, ela resplandece através da nossa própria vida. A palavra de Deus vai nos ensinando tantas coisas maravilhosas e lindas referente à adoração, que quando você começa a se tornar e ter a certeza que você é um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em espírito e em verdade, quando você deixa de adorar, é algo que faz falta como comer. Que faz falta quando você está com sede e precisa tomar um copo bem gelado de água. A presença do Senhor, quando ela não é buscada por nós, aqueles que estão acostumados a adorar, quando de repente algum deslize, algum pecado, alguma coisa que vai acontecendo na nossa vida que vai nos afastando um pouquinho de Deus, daquela vontade de voltar correndo, sabe? Para os braços do Pai. E aqueles que sentem isso, podem se sentir privilegiados, porque você está entendendo o significado de que é ser um adorador. Quando você sente falta, é quando dói lá dentro. Quando você fala, Senhor, talvez essa semana eu não te busquei, Senhor. Que nem daquela forma que eu te busquei um dia. Talvez ontem, papai, eu não te busquei daquele jeito que eu queria. Eu dei mais valor para outras coisas, dei mais atenção para outras coisas e deixei quieto, deixei passar muita coisa. Mas quando você passa seu dia, sua semana, seu mês buscando cada vez mais o Senhor, sabe o que acontece? Você fica regozijante. Você fica feliz, você fica alegre. O fruto do Espírito Santo, como a palavra da semana passada, ele fica em evidência na sua vida, a ponto dos outros olharem para você, quererem caminhar com você, quererem conversar com você, quererem se confidenciar com você, porque você vira, meu irmão, referência. E aí do nada você vai ver uma pessoa batendo na tua porta, falando, posso trocar uma ideia esses dias aí? Dá para dar uma passadinha aqui em casa essa semana, quando você tiver um tempo? Nossa, vi tanta coisa linda que Deus fez na sua família. E aí começa. Porque não entenda que isso são coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Quando as pessoas começam a te buscar para uma oração, quando as pessoas começam a te buscar para bater um papo, para falar, se confidenciar, confiar em você, você está virando referência. E quando a gente vira referência no reino de Deus, é de uma responsabilidade, mas é de um amor tão maravilhoso, é de uma gratidão tão grande, que você não quer parar mais disso. E aí você vai se acostumando com tantas coisas que vem tentando parar você, como a ingratidão, como coisas que te machucam, como inveja, como ciúme, porque isso vai fazer parte. E aqueles que estão prontos para lidar com a ingratidão, lidar com coisas ruins, aqueles que se preparam para isso, estão prontos para a próxima etapa. Estão prontos para a próxima etapa. Quando você não dá mais essa atenção para a ingratidão, não dá mais tanta atenção para as pessoas que falam mal de você, não dá tanta atenção para as pessoas que te punhalam pelas costas. Quando você não dá mais atenção para essas coisas, e aquilo não te fere mais como te feriu um dia, você está pronto para a próxima etapa. E Deus vai te forjando. Deus ele vai preparando a sua caminhada nessa vida. Começa lá de pequenininho, não é? Quando você lembra lá da sua infância, você vê que tinha sempre um moleque chato que enchia seu saco na escola.
ou que hoje é bullying, né? Que te bullyingava, que te falava umas besteiras. Ou tinha uma menina lá que não gostava do cabelo da menina, porque o cabelo da outra era mais bonito, e assim vai. Começam as dificuldades, começam as provas, começam as pedras da vida. A gente vai aprendendo, a adolescência chega, e na adolescência vem um turbilhão de coisas que a gente precisa aprender a tirar da frente. Um turbilhão de coisas que a gente meio que não está preparado para receber aquele, né? Aquela luta hormonal acontecendo interna. E a vida começando, as responsabilidades batendo na porta. E as lutas vão sempre existindo, sempre existindo. E sabe o que é legal de ver? Que quando você passa pelas fases da vida, pelas dificuldades da vida, o resultado dela vai dizer se você está pronto para a vitória ou não. Na próxima etapa. Ou se você vai ter que voltar naquele mesmo ponto e começar a passar de novo pelas mesmas dificuldades. E às vezes a gente repete, né? Às vezes a gente fica repetindo porque a gente não está pronto ainda. Quando a gente fala de gratidão, então, muitas pessoas sofrem muito com isso, porque cria expectativa no ser humano. As pessoas criam expectativas numa amizade, num relacionamento, e aí vai. As expectativas às vezes superam, né, o que realmente poderia se esperar, o que realmente é realidade. E Deus, Ele vai nos ensinando tantas coisas sobre isso, sobre maturidade. Quando a gente acha que está maduro, aí vem uma prova, que a gente fala, meu Deus, como que eu faço para passar essa? Não é? Aí vem uma luta, você fala, não, essa eu já sei. Aí vem uma mais difícil. E você fala, meu Deus. E Deus, Ele vai te preparando, para que você cresça. Para que você se torne cada vez mais parecido com o que Ele quer em você, em Jesus Cristo. Você se torne cada vez mais evidência, sabe? Então não se assuste se você é um adorador, se você virar uma referência. Se as pessoas começarem a te ligar na semana querendo uma oração. Você está entendendo? E Deus está querendo que realmente neste lugar existam referências. Que as pessoas possam olhar para você, meu irmão, possam bater na tua casa e falar, cara, precisa de uma oração sua, cara. Estou sabendo que você está, estou sabendo que você é crente, estou sabendo que você está na igreja, estou sabendo aí, meu irmão, que, cara, você é um homem de oração, uma mulher de oração, você pode me ajudar. E é isso que Deus está fazendo na vida de muitos aqui. Mas quer fazer na vida, eu posso dizer, de todos. Às vezes até das crianças, irmão. Às vezes você vê criança sendo referência já de oração. Você vê um amiguinho que chamou e falou, não deixa que eu oro. Eu oro hoje. Sabe o que é isso? Já são características de alguém que vai se tornar cada vez mais um adorador. Então é maravilhoso a gente ter isso em nossas mãos. E você que nos assiste pela internet, muito bem-vindo. Muito bem-vinda. A palavra de hoje está lá na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro. Glórias a Deus, aleluias. 2 Pedro, capítulo 3. Depois quando alguém quiser. Você depois da leitura da palavra. Aleluias, Deus é fiel. Capítulo 3, a partir do verso 7. Todo mundo aí? Amém? Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem, estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça,
mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Feche teus olhos, cubra tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua presença, é desse jeito que nós estamos, Senhor, aguardando a tua vinda, aguardando a vida do teu filho, Senhor, que eu creio, Pai, que está prestes a acontecer em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos que aqui estão, Pai. Obrigado por este local que o Senhor reserva para nós, Pai. Obrigado, Papai, pelos vizinhos da esquerda, da direita, da frente e de trás desse local. Cuida dessa vizinhança toda, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai amado, essa igreja, esse ministério possa se tornar cada vez mais uma referência do Evangelho, Senhor. Não queremos, Senhor, aplausos, não queremos nada além de agradecer o teu santo nome. Aleluia, glórias a Deus, Pai. Que o Senhor Obrigado, Deus. Venha a ser exaltado neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo de Deus. O nosso alvo é o Senhor. E eu te agradeço, Senhor, porque estamos aqui no mesmo propósito. Glórias a Deus, aleluias. Eu creio que cada irmão que adentrou aqui, que nos assiste, Pai amado, está para te adorar em espírito e em verdade através da tua palavra, Senhor. Não através de mais nada, Senhor. É através da tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor. Eu lhe peço, como lhe peço em cada oportunidade, Senhor. Que cada palavra que sair da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, Papai, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. E um glória a Deus bem forte, aqueles que conseguem, claro. Isso, aleluia. Glórias a Deus. Deus é fiel, aleluia. Nada será mais maravilhoso que receber um elogio face a face de Jesus. Dizer, filho, você conseguiu. Filha, era isso. Filha, eu imagino, gente. Já imaginou o céu? Você já parou para pensar um pouquinho no céu? A gente vai ter um relato bem legal de João lá em Apocalipse. Mas eu lembro que desde pequenininho, né, quando o cachorrinho morria, ou quando o enteado nosso, né, se partia, quando o parente partia, quando um amigo, era criancinha, eu me falava, não, virou estrelinha, foi pro céu, está lá com o Senhor Jesus. E a gente fica imaginando, como será que é o céu? A palavra de Deus nos ensina que é algo maravilhoso. Que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter reclamação, não vai ter fuxico, não vai ter fofoca, não vai ter gratidão, não vai ter nada disso. Mas você só pensa. João também vai falar que ao que foi revelado a ele, as ruas eram de ouro, pedras preciosas para todo lugar. E na minha interpretação era aquela visão de João, de tudo que era mais glamouroso que ele podia relatar ali. Mas eu acredito que é muito mais do que ruas de ouro. Aleluia. Eu acredito que é muito mais do que pedras preciosas. É algo imensurável. É algo que a gente não tem noção, que é maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que Ele está preparando um lugar, tem preparado um lugar para nós, que é excelente. Que aí sim a gente vai entender que a dor lá não vai existir. Que essas coisas que a gente sente às vezes aqui na passada dessa terra, sabe? A raiva, a ira, coisas que nos deixam
preocupados. A luta para sobreviver, né, na nossa sociedade, a luta para você, né, ter o seu ganha-pão, aquele suor que você tem para fazer. Nossa, vai chegar o dia do verdadeiro descanso. Vai chegar o dia. E quando eu começo a olhar essas coisas, se torna inegociável. Inegociável, o céu é inegociável. Mas tem, infelizmente, muitos ainda que não entenderam e negociam o céu. A ida para o céu, com pecados, com coisas que afastam cada vez mais as pessoas do Senhor, dessa possibilidade de ir para o céu. E quando a gente fala de luta espiritual, é uma coisa muito louca, porque há uma luta sendo travada dia após dia para que a gente não chegue ao céu. Por isso que às vezes essas batalhas que a gente fica enrolado, às vezes, por isso que Deus está falando tanto em você se fortalecer, por isso que Deus está falando tanto para você chegar perto dele, por isso que Deus está falando tanto que você cresça, por isso que Deus está falando tanto que quer você ser um adorador, para que coisas talvez que são pequenas até, para uns, mais grandes para os outros, te afastem do que tem de mais especial, que é você ao lado do Senhor. Vida eterna. Como a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que a gente só está de passagem. Esse dia mesmo, em uma das ministrações, eu dizia que, cara, se a gente sabe de tudo isso, porque ainda a gente mesmo dá algumas brechas que não devem ser dadas e a gente coloca em risco tudo isso, por causa às vezes de brechas. E Deus te chama para uma intimidade. Deus te chama para algo diferente. Deus te chama para você viver o extraordinário. E são coisas que quando você começa a entender um pouquinho de Bíblia, de reino, de vida espiritual, você não quer mais largar. Eu não quero mais largar disso de jeito nenhum. E é inegociável esse meu crescimento com Jesus Cristo. Isso pode ser quem for. Pode ser o que for. Nós não podemos, em nome de Jesus, negociar o céu na nossa vida. E Jesus, ele mostra para João, revela para João. Tanto é que as cartas às igrejas, às 7 igrejas, quando a gente vê ele escrevendo a Éfeso, ele vai falar assim: filho, você está fazendo tudo certo, está tudo beleza, você não concorda com as coisas que te afastam de Deus, você não concorda com as coisas que realmente estão rolando nesse mundo, mas você tem um vacilo. Eu acho que é o vacilo de muita gente. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembram disso? Você abandonou. O que é mais precioso em você é a essência. A essência de um adorador. É adorar a Deus em espírito e verdade, é estar aqui no domingo feliz pra caramba. Eu falo, Deus, eu vim te adorar. Eu quero estar na mesma comunhão que meus irmãos aqui, te adorando. Eu sei que não foi fácil a minha semana, talvez não seja nem fácil a outra, talvez o meu mês também não seja, mas eu quero estar aqui te adorando. Eu quero para esquecer essas paradas, eu quero estar em intimidade contigo. Glória a Deus, aleluia. Porque é negociável. E Deus quer isso da gente. Deus queria isso em Pedro. Deus não quer ver você negociando com o mundo, velho. Não quer ver esse negócio, eu tô meio lá, tô meio cá. Jogador inteligente, meu irmão, escolhe o céu. Entendeu, Silas? E a gente vai ver que é o que Pedro, com toda a transformação que acontece na vida dele, é o que ele fala para a igreja. Fala, que tipo de crente você espera ser quando Jesus voltar? Como que é? Jesus chegar aí agora para a igreja, bora! Jesus aparecer ali, ó. Eu creio que ele está no meio de nós. Mas se ele falar, chegou a hora, voltei. Porque a palavra de Deus diz que não vai dar tempo.
Não vai dar tempo de nada. Virá como um ladrão. Rápido. Ou seja, ele está falando assim: meu filho, não vacila não. Minha filha, não vacila mais não. Acerta os ponteiros logo. Acerta agora. Ô jovem, acerta agora isso aí, cara. Esse negócio de mundo, cara, tá por fora. É tão bom, meu irmão, você viver no mundo e não fazer parte desse mundo. É tão bom você falar: eu vivo nesse mundo. Mas, cara, o mundo não vive em mim mais. Tá ligado? Então você vai ver que é muito mais prazeroso você de repente estar num restaurante com um amigo, assistindo um filme com uns colegas, mas com a certeza de que Jesus está no seu meio ali, está no meio dos seus amigos, que você está sendo um canal de bênção na vida dos seus amigos para levar eles para a salvação, do que você levando ele para um lugar que, cara, Jesus não está lá. Então quem entende isso começa a falar: cara, eu não negocio Jesus, por mais prazeroso que seja esse mundo. Não negocio mais, isso não tem idade. Tem verdade. Por isso que ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu que sou o caminho, eu que sou a verdade. A minha palavra é a verdade. Eu sou a vida eterna, irmão. Então, a palavra de Deus diz que a promessa do Senhor é segura e é agora. É agora que está acontecendo na sua vida muitas promessas de Deus. Quando você escuta uma palavra, quando você recebe uma palavra de Deus, quando fala em salvação na sua vida, é uma promessa de Deus entregue para você. Recebe. A palavra de Deus vai dizer que tudo que está escrito aqui foi revelado por Deus. Todas as promessas para a nossa vida estão escritas na palavra de Deus. Então você não precisa de um espetáculo, você não precisa de uma profecia especial. Não que eu não creia, mas a maior revelação na sua vida está na palavra. E eu volto a dizer para esta igreja: por isso que é tão difícil as pessoas se derramarem na palavra de Deus. Porque é como você romper, meu. Tudo que te impede para viver o novo. Por que você acha que é tão difícil as pessoas lerem a Bíblia? Por que você acha, meu irmão, que é tão difícil as pessoas se derramarem mesmo na palavra de Deus e falar: eu quero aprender, eu quero entender? Porque de 100 crentes que você conversa, meu irmão, 1 ou 2 leram a Bíblia a ponto de esmiuçar a palavra, a ponto de entender. Um estudo feito há pouco tempo atrás, meu irmão, é assustador. O pessoal está na igreja, está vivendo na igreja, está lá há anos. Quando vai falar de Crônicas, não sabe o que é. Quando vai falar de Abacuque, se assusta. Quando vai falar de Sofonias, quem é Sofonias? Então, Deus, Ele te chama para uma intimidade. Ele quer que você cresça. E crescer em conhecimento, em busca. Então Pedro diz assim: amados, essa é a segunda carta, capítulo 3, que vos escrevo, em ambas procuro despertar essas recordações à vossa mente sincera. Ou seja, não era a primeira vez que ele estava escrevendo, já era a segunda carta, estava no fim da carreira dele, estava no tempo final. E Pedro, ele faz questão de repetir as coisas e escrever que está repetindo. E eu fico me perguntando: mas por que ele escreveu isso? Por que ele falou que está repetindo? Por que ele falou que está escrevendo de novo? Porque às vezes a gente precisa escutar 1, 2, 3, 4. Talvez na 5ª, 6ª vez a gente vai dar uma despertada. Vai falar: opa, essa foi para mim. Mas Deus já está falando talvez com muita gente, ó. Aqui. Mas Deus não desiste de você. Por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aleluia, Senhor. Para que você tenha essa oportunidade, enquanto há tempo, você não joga fora isso. Não joga fora a oportunidade que ele está te dando agora. Não esqueça,
Lembra do céu. Cutuca quem está do lado aí. Devagar, hein? Dona Marinês, devagar ali com o Ricardo. Viu? Não empurra não. Isso. Né, irmãos? Fala assim, o céu foi feito para você. Mas não se esqueça. O inferno existe. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então a gente vai ver que um pouquinho antes do capítulo 3, ele vai dizer, desta maneira, no capítulo 2, a partir do verso 22, ele vai dizer, dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz, o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Sabe por que ele está dizendo? Porque apenas um banho não altera a natureza de um ser impuro. Não adianta eu vir na igreja uma vez. Não adianta eu estudar na semana, cada um mês eu vou pegar na Bíblia. Não adianta eu falar que sou, mas não sou. Não adianta eu falar que eu quero, mas não demonstro que quero. Não adianta eu falar que eu sou cheio do Espírito Santo, mas os meus frutos lá fora são totalmente diferentes disso. Eu sou mentiroso, eu piso na bola, eu sou falso com os meus amigos, eu sou fuxiqueiro. A ira dentro de mim não vai embora. Eu tenho meus vícios, tenho os meus pecados, e Deus está vendo tudo. Talvez ninguém veja. Mas frutos é uma coisa que todo mundo vê. E a palavra de Deus ensina que então apenas um banho não alterava a natureza do porco. Ele ia tomar um banho, ia ficar lindo, bonito, mas ele ia sair daquele banho. Ele falou, mas meu lugar não é aqui. O meu lugar é no lamaçal. Fazendo um comparativo, a pessoa que realmente não é transformada, que não busca transformação, ela vai viver voltando para o mundo. Mas a pessoa que quer um compromisso verdadeiro com Deus, ela precisa sentar, ouvir, sentar, ouvir, sentar, ouvir, sentar, ouvir. E ser transformada através da palavra de Deus. Para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Além de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Aí você olha o mundo e olha a Bíblia hoje. Aí você olha o que está acontecendo lá fora e olha a Bíblia hoje. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. A gente não pode fazer parte desse time, cara. Em nome de Jesus. A gente tem que ser sim com Deus, não com Deus. Lembra que Deus, ele não se agrada dos mornos. Lembra disso? É melhor, meu irmão, você ser frio do que você ser morno. Porque o morno, o que acontece? Uma hora ele quer, uma hora não quer. Uma hora é isso, uma hora não é. E Deus não se agrada desse lance. Deus quer você crescendo com Ele. Por isso que a gente está aqui. Por isso que Deus marcou um encontro aqui com 40 pessoas hoje. 30, 40, 50. E a gente vai vendo que é tão maravilhoso o carinho de Deus, o cuidado de Deus, que Ele diz, eles proclamaram o que aconteceu com a promessa de sua vinda. Ora, desde os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Lembram de Noé? Até então Noé era um loucão, que começou a construir uma arca no meio do nada, cheio de madeira na porta dele. O cara não tinha nada a ver nessa profissão, mas foi escolhido por Deus para fazer uma arca. E quando ele construiu a arca, as pessoas olharam para ele e falaram, você é maluco.
Você é doido. Até chover, né? Aí choveu, Noé se torna o cara. Então, o que a palavra de Deus vai ensinando, que por intermédio da palavra, os céus e a terra que existem estão também preparados para o fogo. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí vem uma confusão na mente. Caramba, um dia é como 1000 anos para Deus. Então, quando a gente fala, cara, a gente tem mais um dia. Faça o seu melhor agora. Em nome de Jesus. Faça o seu melhor. Cresça. Busque crescimento para você, para a tua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Busque ser isso mesmo. Ser o seu sim, sim, não, não. Ah, mas fulano não gostou, cara, então é melhor a pessoa ficar feliz com você e você mal com Deus? Ah, mas eu fui ríspido com a pessoa. Às vezes a gente tem que ser ríspido, sim. Se for para negociar a minha intimidade com Deus, a minha integridade com Ele, às vezes a gente precisa ser ríspido. Não esqueça, Deus é amor, mas Deus é justo. O que é a justiça de Deus, gente? Você acha que a justiça de Deus é colocar a gente aqui e concordar com o errado? Concordar com o que está errado? Está tudo fora do propósito dele? Não, Deus é justiça. For o consumidor, meu irmão, se for da vontade dele, e ele fala, cara, legal, você está dentro da minha vontade, mas se não for, está fora. Então é isso. A gente precisa tomar decisões de vida todo dia, diante das propostas que a gente recebe, diante da nossa própria natureza. Então a gente vai vendo que o Senhor não se atrasa em cumprir o que Ele promete. Não se atrasa. No dia certo vai ser para você, irmão. Mas às vezes muitas coisas ainda não aconteceram, sabe por quê? Isso eu garanto. Porque Deus quer mais intimidade sua com Ele. Ah, você pode, meu irmão, você pode, nesse mundo, eu vou falar que você tem o dinheiro que for, não, você prosperou na vida financeira, está bem de vida. Mas sempre tem alguma coisa, quando a gente não está alinhado com Deus, que está pegando. Sempre tem. Você vê pessoas aí, meu irmão, que o dinheiro às vezes não é mais um problema, o problema é outra coisa. Né? Então você vai ver que Deus, ele chama a gente, não é para cuidar de uma área, é para cuidar de todas. Ele quer cuidar da sua família. A palavra de Deus vai falar que não é só você que Ele quer. Ele quer a sua família inteira, adorando Ele em espírito e verdade. Mas tem que começar por alguém. Ah, mas já começou com alguém lá, mas está fazendo a diferença? É a pergunta, está fazendo a diferença? Não, então ele vai chamar outra pessoa para fazer a diferença. E talvez essa outra pessoa chegou a sua vez. Chegou a sua vez de fazer a diferença dos teus. E começa na atitude. Começa no fruto. Começa nas pessoas olharem para você. Você era aquilo um dia, mas hoje você não é mais. E ponto final. Agora eu sou um servo. Eu vou mudar. Eu vou começar a dar fruto de excelência para o meu Senhor. É assim, é posicionamento. Vai falar, cara, eu fazia mesmo. Era, pisava na bola. Nossa. Mas eu não sou mais. E o acusador, cara, não é o meu Senhor. Quem me acusa não é Deus. Então você vai ver essa transformação que Deus quer na nossa vida. Para quê? Para você estar junto com Ele no reino. Para você fazer parte desse reino celestial que Ele tem te falando toda hora. Que é negociável, que Pedro entende aqui, repete. É que o pastor está aqui de novo repetindo. Para que em nome de Jesus a gente entenda que o Senhor não se atrasa em cumprir o que Ele prometeu. Se Ele prometeu que a tua família, irmão, a
através da sua vida, pode ser salva. Não é à toa que você está aqui. É uma luta, é uma batalha, mas você não está aqui à toa. Ele vai dizer também que alguns julgam que a promessa dele atrasa, mas ele diz assim: ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A chave de entrada do reino chama-se arrependimento. É chegar para o Senhor e falar: Pai, até aqui o Senhor me trouxe, mas ainda continuo sendo pecador. E está aqui, Pai, na minha intimidade, na minha conversa contigo, que eu me arrependo dos meus pecados. E esses arrependimentos, eles não são vistos, meu irmão, por palavras, eles são vistos por atitudes. Ah, eu arrependi, estou arrependido, vem cá dar um abraço, está tudo, vamos voltar ao normal. Não adianta isso. O que vai adiantar são os nossos frutos. Porque senão é remorso. A pessoa sente um remorso de tratar, de fazer as coisas que fez. Mas arrependimento é mudança de rota. É virar 360. Mas é maravilhoso andar com gente arrependida. A gente fala: me arrependi mesmo. Porque você vê mudança, você vê transformação na vida dela. Só que aquela pessoa era uma viciada, hoje não é mais. A pessoa era uma mentirosa, hoje não é mais. Mas aquela pessoa que fala que está com Jesus e continua mentindo, que moral que tem? Hã? Como vai ser referência na família? Como que vai ser referência na vida de alguém se ela continua mentindo por... Às vezes é um negocinho, mas ela tem a mentira. Quem que é o pai da mentira? É o diabo, velho. Então não minta por nada. Por nada, seja o seu sim, sim, não, não. Mas não gostou, não tem problema, irmão. Então você não é meu amigo, você não serve para andar comigo, e está tudo bem também. E está tudo certo. O que eu não vou fazer é eu e ele aqui, ó, ficar no estreito. Não, não. Então, normalmente as pessoas que começam a andar dessa forma, ela vai se sentindo meio sozinha, sabe? Vai começando a ficar meio sozinha. Porque como Deus transforma você, Ele também transforma quem vive ao teu lado. Ele transforma a roda de amigos. Ele transforma tudo. Ele vai tirando e vai colocando gente nova. Vai tirando, vai falando: isso aqui não serve mais para andar contigo não. E você vai começando a falar: putz, é mesmo, não sinto mais prazer em andar desse jeito não. Essa vida louca, eu não quero mais. E assim vai. Não é assim, Rafa? É assim. Eu lembro que era um cara que eu gostava de estar cheio de gente. Lembra, não, mas eu gostava do pagode. Eu gostava, meu irmão, de estar no meio do vucu-vucu. É uma parte de gente aqui gostava também, né? Gostava de estar lá. E era legal. Falar que não é mentira. Falar que não é gostoso, não é verdade. Minha carne. Mas quando eu decidi andar com o Senhor, condiz. Às vezes a gente precisa botar o pezinho de novo para ver qual é que é, sabe? Para ver se a gente está crente mesmo. Então muitos crentes às vezes vão, põem o pé, falam: não, deixa quieto. Deixa quieto. Põe o pé lá, deixa eu dar uma olhadinha lá como está. Não, deixa. Quem entendeu que é temor ao Senhor. Quem teme ao Senhor, meu irmão, não volta para onde Deus te tirou. Não volta. A verdade é essa. Então você vai vendo que Pedro, ele é transformado para transformar. Transformado para transformar. Então às vezes Deus começa, meu irmão, tem um problema no casamento. Deus começa pela mulher, às vezes. Pela esposa, às vezes pelo esposo. Mas ele vai começar por alguém, às vezes começa pelo filho. Às vezes ele começa pela criança. Às vezes ele começa de onde você menos espera.
para confundir os que se acham sábios. E a palavra de Deus vai ensinando que Ele é extremamente paciente para convosco, para que ninguém pereça, mas todos chegam ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda obra nela existente serão expostas. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, pensa comigo agora em como Pedro pensou. Olha, tudo que existe vai acabar. Aqui. Um dia vai acabar. É o que a Bíblia está dizendo. Vale a pena mesmo brigar tanto por isso aqui? Vale a pena mesmo? Não, mas pastor, é bom ter, é ótimo ter. Enquanto você estiver nessa terra, que você possa desfrutar o melhor dos seus trabalhos, do seu trabalho, do seu ganho. Que você tenha a vida aqui em excelência, meu irmão. É isso que eu desejo para cada um de vocês. Mas quando a gente fala em reino, em comparação com o reino, isso aqui não tem valor nenhum. Aí eu fico olhando, às vezes, eu estava na praia esse final de semana e estava olhando. Eu gosto de pegar a bicicleta e andar e ficar contemplando. Mas Deus estava me mostrando umas coisas que eu falava, nossa, umas casas bonitas, antigas, tudo abandonado. Que um dia alguém lutou, suou para construir aquilo, mas despedaçada, de frente para o mar. Aquilo foi um sonho da vida e é sonho da vida de muita gente. Mas falando diretamente daquelas pessoas, aquilo foi um sonho para as pessoas construírem aquilo e ter aquilo. Mas um dia acaba. E aí talvez virou luta depois entre os filhos. Não sei se tinha filho. Aí foi para não sei o que lá, para o inventário. Inventário fala inventário, não é inventário, mas inventário. E aí vai para não sei quem, aí tem briga, aí dá confusão. Aí um filho quer mais que o outro. E vira uma bagunça. Por coisas que perecerão. E Deus está falando dele. O seu verdadeiro tesouro está no céu. Está no céu. Se for a hora, meu irmão, de baixar a bola para algumas coisas, se diminuir, Deus crescer, se diminua. Se for para falar, Senhor, eu preciso tirar o pé disso aqui, que o Senhor já me mostrou que não é o caminho, volta. Não é vergonha recomeçar. Vergonha é não se arrepender. Recomeça. Recomeça com a tua família. Recomeça com os teus. Recomeça com os teus pais. Recomeça o relacionamento. Quando estou no relacionamento, está tudo confuso, está tudo errado o relacionamento. Diante de Deus, conversa com o teu parceiro, com a tua parceira, fala, a gente precisa recomeçar, hein? Eu já aconselhei muitos aqui assim. Inclusive minha filha. Recomeça, mas recomeça direito. Se for para recomeçar, vai começar pecando. Vai recomeçar tudo suado. Você acha que Deus está olhando aqui e está falando o quê? Amém? Ah, mas eu já sou casado e está difícil o meu casamento, está complicado o casamento. Cara, apresenta hoje para Deus. Às vezes é um negocinho que está acontecendo ali. Sabe o que você precisa fazer? Apresentar para Deus e de repente tem um pecado rolando ali. Ei, é isso aí, é isso. Apresenta para Deus e fala, Senhor, é isso, né? O Senhor falou comigo hoje, né? Então tá, estou me arrependendo em nome de Jesus e os frutos, meus frutos vão dizer que eu não vou fazer mais isso. Você vai ver teu casamento onde vai. Você vai ver como teu casamento ergue. Você vai ver a tua família como muda. Muda você. Às vezes a gente vai criar expectativa nos outros. Deixa os outros ser os outros. Você precisa fazer a diferença. É você. Cutuca de novo. Tá, na moral, Aline, ele é fraco. Ele não aguenta a pressão. Fala, é você. Deus está falando com você. Viu, Bruno? Ouviu, Osório? Osório é amigo do Dani. Ele me ama.
Eu sei que Ele me ama. Esse é o caminho do Senhor. Às vezes a gente vê os jovens, então, o legal tá lá fora, né? A gente já foi jovem, né? Já teve os 18 anos, né, Silas? E aí? Conheço você há quantos anos, Silas? Acho que 2008. Nossa, velho, tudo isso? Rapaz. Um dia, Silas, eu posso falar porque a gente sabe o que Deus fez na vida do Silas. O Silas um dia estava no posto, ele chegou para mim e falou: pastor, eu já estava vindo para a igreja, mas ele ficou um tempo fora. Eu sempre, quando eu vejo que Deus tem uma promessa na vida de uma pessoa, eu falei: Silas, só se mantém firme. Lembra desse papo, Silas? Posto. Ele era, pastor, mas vou voltar e não voltava. Vou pegar firme. E eu, nas minhas orações, eu falava assim: eu tenho certeza que quando ele tomar uma decisão que ele precisa tomar, ele sabe o que eu estou falando. A vida desse homem vai transformar a ponte, reconstruir família, fazer um reviravolta. Esse homem, quando realmente decidir te adorar, Pai. Eu vejo o Silas hoje com a Selma. Eu vejo o Silas hoje com a empresa. Eu vejo o Silas hoje sendo o nome de Deus. Eu vejo o Silas hoje ministrando. Eu vejo o Silas sendo convidado. Eu vejo, em nome de Jesus, tem honra quem tem honra. Eu vejo o Silas se tornando referência onde ele mora. Sabe por quê? Porque ele decidiu o reino. E isso é com cada um de nós. Só que as coisas, você fala, tudo isso que eu perguntei, quanto tempo que eu te conheço? 2008. Não foi assim. Teve que esperar. Passou luta pra caramba. Eu olho a vida de Pedro. A vida de Pedro foi simples, ele chegar a ponto de se tornar uma referência para a igreja, de falar: como que você quer ser visto pelo Senhor? Talvez as pessoas podiam olhar para Pedro e falar: e você? Como você é? Ele pode falar: eu fui. Mas, meu irmão, hoje eu não sou não. E tá aí, meus frutos para todo mundo ver. Eu fui, né? Mas não sou mais não. E é isso que Deus faz. Então, se tem alguma coisa do passado entrando na tua mente falando que você não é mais. Está repreendido em nome de Jesus na sua vida. Se o diabo está aí na sua mente toda hora falando: você não vai conseguir, você vai chegar na sua casa, vai estar tudo bagunçado, a sua vida não vai ter mudança, não vai ter transformação. Vai ter transformação em nome de Jesus, e eu creio nisso. Aleluia. E nós vamos testemunhar junto aqui a mudança na família de muita gente aqui. Glórias a Deus. E meu irmão, eu não vou parar de orar por cada família aqui até ver transformação. É isso. Não é quantidade, não. É qualidade. É ver crente aqui dentro sendo transformado pelo poder da palavra de Deus, a ponto de falar assim: pode ir, Senhor. Vem. Até eu ansiar para falar assim: não vem para a minha vida, volta. É esse crente que o Senhor quer ver em você. O crente que fala assim: se o Senhor voltar agora, eu estou pronto. É assim. E essa luta você vai vencer em nome de Jesus. Então tudo que te impede, tudo que está aí na sua mente, todo tipo de, meu irmão, de ansiedade, sabe, crises de ansiedade, depressão, está repreendido em nome de Jesus no mundo espiritual. E você vai vencer. Porque Deus está te transformando. Dia após dia. Então a gente não veio aqui para o encontro de amigos. A gente veio aqui, meu irmão, para um concerto. Todo domingo Deus vai consertando a gente um pouquinho. Conserta aqui, arruma ali, ajusta aqui, dá uma alinhada.
Por isso que é importante a gente se manter constante. Porque mesmo que esteja que tá doendo pra caramba, mantenha constante. Constante. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ele vai dizer assim: que espécie de pessoas é necessário que sejais? E ele já responde: pessoas que vivem em santidade e piedade. Pessoas que vivem em santidade e piedade. Piedade é compaixão pelo sofrimento alheio. Eu sou uma pessoa piedosa com a minha filha que está sofrendo. Eu sou piedoso. Eu sou um abençoador na vida dela, porque ela está passando por um momento difícil de luta, e eu sei disso. O piedoso, ele vai lá e abençoa a pessoa que realmente está passando por uma certa situação. Por isso que o Senhor se agrada dos piedosos. Piedoso é você falar: caramba, a minha irmã está passando uma dificuldade. Eu não vou colocar no outdoor a dificuldade dela, mas eu vou abençoá-la em secreto. Vou abençoar quietinho, só nada. E às vezes a bênção não é material. Muitas vezes a bênção é a sua oração. A bênção é você pegar na mão dela e falar: ó, estou orando por você. Eu sempre disse isso. A oração é mais preciosa do que qualquer outra parada. Quem fala para você: eu estou orando por você, meu irmão, valoriza essa pessoa. Se é verdadeiro, se não é verdadeiro, se ela está fazendo uma intenção ou não, o problema é dela com Deus. Mas se a pessoa está falando: eu estou orando pela sua vida, sabe o que eu entendo? Uma pessoa séria, ela está pegando o melhor tempo dela com Deus. O tempo de excelência que ela tem com Deus, e apresentando você. Então, quem é sério no mundo espiritual, e eu creio que todos aqui são, quando fala: estou orando pelo pastor, você não sabe o quanto é melhor que qualquer riqueza, qualquer coisa nesse mundo, filho. Quando o papai fala para você assim: ó, eu estou orando por você. Quando você fala para o filho, o pai sabe o que é isso, a mãe sabe o que é isso. A gente fala: filho, vai lá. Eu vi um dia, esses dias no Wills, que tem um ratinho, né? Segurando um ratinho pequenininho, né? E ele vai indo, né? Pega ele de costas assim. E o filho fala para ele assim: tá vendo, pai? Não tinha dificuldade nenhuma não na caminhada. Né? Não tinha nada não. Estava tranquilo. E o que era maior é o pai, cheio de ratoeira, né? Nas costas, no rabo, em todo o corpo. Mas o filho estava ali sem nenhum machucado. A oração de um justo, ela é eficaz demais na vida de alguém. Então, quando alguém fala: estou orando por você, não pode ter certeza que a palavra de Deus está falando: olha, aqueles que oram pela tua vida, que querem você perto do Senhor Jesus, te amam de verdade. Então, seja você um canal de bênção na vida dos teus amigos, na vida da tua família. E não para. Ah, mas a pessoa não quer, não tem problema não. Continua sendo você essa referência. Porque olha só, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vida. Então, pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vida. Então, as pessoas que estão preparadas, que se tornam preparadas para a volta do Senhor Jesus, que se importam com isso, sabe o que elas vão buscar? Elas vão buscar estar preparadas, buscar santidade, ser piedosas, estar ansiando pela volta de Jesus. Não prorrogando. Ah não, quando será que volta? Eu não quero que ele volte agora. Não, tem gente que pergunta: mas e a minha família? Se sua família tiver entendido, mano, tudo que você tem feito aqui, ó, ela vai junto com você também. Agora pensou, eu ir, falar: putz, ou minha filha aí eu ficar? Ou minha esposa aí e eu ficar? Porque pelo período curto que eu passei nessa terra, porque é curto, que eu passei nessa terra, eu decidi o inferno. Eu decidi os prazeres dessa terra.
Eu decidi os prazeres desse mundo e deixei o negócio de reino de Deus. Não, esse negócio de reino aí, eu nem ouvi falar. Então hoje você está ouvindo. Esse negócio de reino, eu não... Deus está falando para você, meu irmão, larga o mundo e vem para Jesus. Larga as coisas do mundo e vem para Jesus. Se o mundo está batendo na tua porta, mesmo você sendo crente, ou coisas te afastam da presença de Deus, mesmo você sendo crente, meu irmão, se arrepende. Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus continua dizendo assim: então naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É o céu. Novos céus e nova terra. A terra prometida, irmão. O céu está esperando você. Então, não brinca com isso. Não joga fora tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Finalizando. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos, para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem máculas e livres de culpa diante dele. Considerai a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Está entendendo isso? Sabe o que é a longanimidade? A paciência de Deus. E a longanimidade é um fruto do Espírito Santo. Ou seja, a paciência de Deus está falando assim: olha, Deus é paciente na sua vida e está te dando uma oportunidade. A gente gosta de falar de oportunidade, não gosta de falar aqui? Então Deus está te dando uma oportunidade, olha só, para que possais receber, sabe o quê? A salvação. Não é nada não, não vai receber nada não, é só a salvação. Dá para brincar com a salvação, gente? Não dá para brincar com a salvação. E às vezes as pessoas estão se matando pelas coisas desse mundo e deixando quieto a salvação. Então volto a dizer, quando ele fala sem mácula, é sem culpa. Você é sem culpa de nada. Bem, estou transformado, estou arrependido, está tudo certo. Posso deitar minha cabeça no travesseiro e falar: Senhor, estão falando, deixa falar. Estão pensando, deixa pensar. Como que está eu sei aqui? Está tudo certo, Pai, minha atitude está boa. Filho, é isso. Agora não, eu estou certo aqui. Tudo certo entre nós, hein? Só que aí no meu íntimo, no meu secreto, na minha intimidade, estou tudo fora, cara. Estou fora. Por isso que a Bíblia vai dizer: de Deus não se... Lembra da semana passada? De Deus não se sombra. Não brinca com Deus. Então, essa oportunidade para receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também nos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos nas quais existem trechos difíceis de entender, as quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também os demais. As escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. É esse o maior investimento que você tem para fazer na sua vida espiritual nessa terra. Eu volto. Muita gente luta para bem material. Muita gente está na igreja, e eu creio que aqui não. E está arrependido se tiver. Por barganha. Eu estou para ganhar, eu estou para receber, eu quero trocar com o Senhor. Eu só estou aqui para ganhar alguma coisa. Não, eu estou aqui pelo que Deus é. E essa igreja, esse propósito da igreja é isso aí. Mas o problema é seu, você não gostou. A gente está aqui pelo que Deus é. E a gente não vai barganhar com Deus.
Em nome de Jesus. Ah, mas eu preciso da minha vida financeira. Muita gente busca Deus por isso, né, gente? Vai trabalhar, meu irmão. Vai buscar, vai estudar, vai fazer a diferença. Vai mandar currículo, vai melhorar o seu currículo. Acorda cedo. Vai para cima. Se profissionaliza. Ah, eu preciso recomeçar. Recomece. Esses dias eu tinha um menininho, eu fui viajar com a minha esposa. Até postei. Estou com ela numa barraquinha de artesanato, lá no Rio Grande do Norte. Aí estou com ela. O menininho me cutuca nas costas. Fala, o senhor poderia dar atenção? Eu olhei para a cara dele, olhei no olho dele. Tinha 12 anos, a idade do Felipe. O João. Olhei para o João olhou para mim. O olhar dele já revelava sinceridade. E no olhar dele ele falou, eu vou fazer uma rosa. Eu falei, então faço. Aí ele começou a fazer a rosa da espiga, da folha que sai da espiga, sabe aquelas folhinhas? E ele com a mão, ele foi fazendo aquilo. Eu falei, nossa, cara, que habilidade do menino. E ele falou, posso falar um verso, você fala para ela? Eu falei, posso, eu até gravei, postei, acho que vocês viram. Aí postei o verso que ele falou. Mas eu fiquei tão feliz por ele, por Deus ter marcado esse encontro comigo e com ele, que eu falei, e aí, cara, qual que é teu sonho? Ele falou, meu sonho, e ele começou a chorar. Ele falou, eu sou de Natal, e estou aqui, ele estava a uns 100 km de distância. Ele falou, estou aqui para abençoar minha família e para poder comprar meu celular, porque roubaram meu celular. Eu falei, rapaz, roubaram esse celular? O que aconteceu? Eu falei, é o que eu tinha e não tem mais. E eu falei, quanto você já tem? Ele falou, já consegui 50 reais. Eu falei, caramba, 50 paus já fez hoje? Ele falou, já. Eu falei, quanto que é esse celular que você está vendo? Ele falou, eu consegui um usado. Aí ele quebrou meu coração. Eu consegui um usadinho por 250. Eu falei, é? Ele falou, mas eu vou conseguir. Você pode me ajudar em alguma coisa? Eu falei, vou te ajudar um pouquinho. Né? Aí, Deus nos abençoa para a gente ser abençoador. Aprende isso. A palavra de Deus vai dizer, é melhor dar do que receber. Quando o crente entende isso, irmão, não é que ele vai sair dando, mas as pessoas vão começar a buscar referências. E você é uma referência. E não é só dinheiro, é propósito. A gente pôde abençoar a diferença do celular desse menino. Ele saiu dali, meu irmão, com as lágrimas escorrendo, saiu chorando. Não entendendo nada, ele não estava entendendo nada, nem eu. Ele pensou que ele ficou abalado, eu fiquei mais abalado e a Daiane do que ele. A gente se sentiu mais grato pelo que Deus fez do que ele no celular dele, gente. Você não tem noção. Eu saí dali e eu chorava. Aí a gente, no outro dia, era o último dia que a gente ia ficar, a gente foi jantar. Estou chegando no restaurante e escuto as minhas costas. Tio, posso te dar um abraço? Era o João. Não me pediu nada, irmão, só pediu um abraço. Aí ele me quebrou de novo. Aí eu falei, Senhor, mas para que isso tudo? A palavra de Deus diz que o Senhor, ele fica feliz em não só te abençoar, mas em multiplicar as bênçãos da sua vida. Quando você está pronto e fala assim, Senhor, eis-me aqui, você vai ver que não dependia de ninguém, não. Dependia só de você. Só de você. Por isso que a salvação é individual. Individual. Então busca você, faça você, faz a diferença. Para você se tornar referência para a tua esposa, ou você para o teu esposo, para a tua família, para todos que estão ao seu redor. Pare de ficar pensando que os outros, ou pare de colocar o seu sonho acima do reino de Deus.
O seu sonho precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Às vezes o que você sonha não é para você, irmão. E não estou molhando o seu sonho, mas estou falando a verdade da vida. A pergunta não é essa. A pergunta é se o seu sonho está alinhado com a vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas estão buscando mais o sonho, priorizando mais o sonho do que o reino de Deus. Vai ser uma pessoa frustrada, irmão, em alguma parte da vida. Mas quando você alinha as vontades de Deus com as suas vontades, meu irmão, você vive o sobrenatural. Viva você o sobrenatural. Permita-se isso. Tira toda a barreira em nome de Jesus. Permita-se viver o sobrenatural. Permita-se. Em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, irmão. Que você saia daqui cheio da presença do Espírito Santo. Que a sua semana cheia de bênção. E que você, todo dia, pare para pensar e fale: eu quero me tornar isso referência. Referência, meu irmão, para a glória do meu Deus. Faça isso. E eu vou ver você testemunhando aqui as coisas que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, Deus é fiel. Você que nos assistiu, obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço.